Nas culturas antigas, os povos antigos sempre tiveram este hábito de escolher para colocar o símbolo da sua adoração, do seu culto, o monte mais alto que eles tinham na região. Por isso que o templo de Jerusalém foi construído no Monte Sião, porque era o lugar mais alto de Jerusalém, para que aquele lugar de adoração fosse visto de longe por todos que chegassem ali. Pérgamo não era diferente, assim como as outras cidades da Ásia Menor. O ponto mais alto era o ponto onde eles colocavam o símbolo da sua adoração. E no alto desse monte em Pérgamo tinha templo e lugar de adoração para quase todos os deuses dos gregos, e que passaram a ser também as divindades dos romanos. Então vejamos, esta carta escrita por João, falando da parte do Senhor Jesus, foi escrita para uma igreja real, numa cidade real. E qual a mensagem dessa carta? A mensagem dessa carta pode ser resumida em uma única frase: conservando a santidade, conservando uma vida pura. Este é o recado do Senhor Jesus para aquela igreja. Uma igreja, como eu coloquei lá na frase no início, que estava montada no quartel-general do inimigo. Como ser uma igreja cristã, como ser uma igreja fiel, quando você está habitando no quartel-general do inimigo? E era chamado de quartel-general do inimigo por vários itens. Primeiro, porque lá era esse arsenal, esse lugar onde havia um grande batalhão, um lugar onde as armas dos romanos eram guardadas, e também porque havia esse trono a Zeus. Então havia muitas imagens no alto daquele monte que remetiam a um quartel-general, remetiam a um comando, e este comando não era o comando a serviço do reino de Deus, era um comando a serviço do trono de Satanás. Então essas imagens, essas figuras vão ser usadas por João na transmissão da mensagem que o Senhor Jesus havia lhe dado para entregar para aquele povo. Então a cidade de Pérgamo tinha um nome que significava força. Por isso você obviamente vai entender todas essas conexões de quartel-general, poder, trono de Satanás. Por quê? Exatamente porque aquele monte era símbolo de força. Força na época do Império Grego, força na época do Império Romano, força em termos de religião, porque o templo ao suposto Deus maior, que é Zeus dentro da mitologia grega, estava exatamente lá em Pérgamo. Então o nome da cidade era Força. Lá havia este importante culto que eu citei a vocês, o culto a Dionísio. Dionísio, que é o deus da vegetação, era o deus da fertilidade, também chamado de Baco. E este culto, e não só esse, mas outros cultos que aconteciam lá, eram extremamente imorais e extremamente recheados com todo tipo de atitude, de ação, que trazia prejuízo inclusive para a própria vida dos romanos, especialmente aqueles que eram soldados de Roma. Então havia muita orgia, muita embriaguez, e eles se envolviam nisso e passavam dias prestando esses cultos idólatras dentro de templos, como o templo de Dionísio, e o resultado é que quando esse pessoal precisava trabalhar, eles não tinham condição alguma. Por isso Roma imprimia um regime de dieta quanto a esses cultos, especialmente a Dionísio. Tinha um período do ano que os soldados não podiam praticá-lo, exatamente para que eles não ficassem num estado que os impossibilitasse de realizar o seu trabalho. Conservar a santidade, conservar a fé num lugar assim, deve ser muito difícil. A grande tarefa deles, a missão daqueles crentes lá em Pérgamo, era a missão de conservar o nome de Deus, conservar a fé, conservar a santidade. Mas como fazer isso num lugar como aquele? Aqueles que conservam, este texto vai nos ensinar, aqueles que têm o dever de conservar a sua fé, devem começar exatamente pelo conhecimento da palavra de Deus. Como que eu poderei perseverar no nome de Deus, perseverar na fé e perseverar na santidade, se eu não começar exatamente pelo ponto primordial, que é pela palavra de Deus? E é exatamente dessa maneira que Jesus vai se identificar quando ele está remetendo aquela carta para aquela igreja.
Veja, o versículo 12 diz: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esta imagem, essa descrição que Jesus faz de si mesmo, é uma descrição que está conectada com a maneira como Jesus é apresentado em toda a Bíblia. Se nós formos lá em Gênesis, o capítulo 1 diz que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus é o Logos, o verbo de Deus, ou seja, Ele é a palavra. Tudo que foi feito através dele. Ele foi descrito pelo apóstolo Pedro como o único que tem a palavra de vida. Quando Pedro disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Esta palavra é descrita no Novo Testamento como uma palavra que é como uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar o homem e dividir corpo e alma e espírito. Esta palavra é mais cortante do que qualquer outra coisa. E então Jesus se descreve àquela igreja como sendo aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, aquele que tem a palavra. O que aquela igreja precisava para conservar firme a sua fé, morando no quartel-general de Satanás, era exatamente manter a palavra. Esse é o ponto de partida para qualquer igreja. As nossas igrejas hoje não são diferentes da igreja de Pérgamo. Nós estamos vivendo num mundo que é um mundo que faz oposição direta a Deus. A nossa sociedade, a nossa cultura, ela faz oposição a Deus. E então, esta maneira como Jesus se identifica para a igreja de Pérgamo e para nós também, é exatamente a primeira informação que nós temos a respeito de como nós podemos resistir às grandes ciladas, insinuações e tentações de Satanás através deste mundo da igreja. A igreja precisa da palavra de Deus, a igreja precisa se alimentar da palavra de Deus. Essa espada precisa não só estar dentro de nós, mas ela precisa estar nos nossos lábios. Eu preciso das palavras do Senhor Jesus. Nós somos o povo da palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas houve um tempo aqui no nosso país que presbiterianos eram chamados de homens ou de crentes Bíblia. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um conhecimento profundo da palavra de Deus. E esses tempos foram tempos áureos da nossa igreja. E a igreja cristã, sempre que ela desfrutou de boa reputação, sempre que ela foi impactante em algum lugar do mundo, é exatamente porque a igreja foi fiel à palavra de Deus. Palavra é algo essencial, a palavra de Deus é essencial à nossa vida. Não há vida cristã sem alimento constante da palavra. Não há crescimento, não há resistência contra o quartel-general do inimigo se não for através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. A palavra de Deus, a mensagem do evangelho, é a única arma realmente relevante, importante, significativa e capaz de mudar o coração de uma pessoa. A ideia é que um cristão ele deve ter um compromisso tão inabalável com o Senhor Jesus, com a sua fé, com a palavra de Deus, que ele está disposto a manter esse compromisso, mesmo que isso coloque em xeque a sua própria vida. Ele tem um compromisso de vida e morte. Ele vive para Cristo. E se isso exigir que ele morre para Cristo. É um compromisso de vida e morte. O versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós não temos nenhuma outra citação de Antipas em toda a Bíblia. Então nós não sabemos quem é esse desconhecido, que não é anônimo, que tem um nome, mas nós não sabemos mais nada sobre ele, a não ser que ele foi uma fiel testemunha, que ele foi morto por causa da sua fé, e o local onde ele foi morto foi onde está o trono de
Satanás. Possivelmente ele tenha sido de forma exemplar morto pelo Império Romano lá no templo, lá no trono de Zeus, do culto pagão, para mostrar que ele não deveria e que outros não deveriam seguir a mesma fé que ele estava seguindo. Isso simboliza o quê? Simboliza que aquela igreja de Pérgamo tinha cristãos lá que tinham um compromisso de vida e morte com o Senhor Jesus. Eles estavam dispostos a viver por Cristo e também a morrer por Cristo, se isso fosse necessário. É duro falarmos sobre isso no nosso contexto atual, porque nós não vivemos debaixo de ameaças de morte. Pelo menos agora. A igreja cristã já passou por isso, e a palavra de Deus nos garante que isso vai voltar a acontecer. Mas o nosso momento não é um momento assim. Então é difícil imaginar essas coisas, mas elas são reais. Elas já aconteceram e elas voltarão a acontecer. Agora, o fato é que, embora elas não estejam acontecendo nesse momento, o meu compromisso com Deus não pode ser diferente daquele compromisso que eles tinham. Mas a grande realidade que nós vivemos hoje é que o nosso compromisso hoje é com o eu. É eu primeiro, é a minha vontade primeiro, é o meu conforto primeiro. As coisas que nós apresentamos diante de Deus nas nossas orações são apenas um discurso do eu. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, é tudo eu, meu, minha, nosso, nossa. É só assim. Nós não estamos comprometidos realmente com Cristo, um compromisso de vida e morte. Nós estamos comprometidos com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos negócios. E nós queremos que Deus fique como um serviçal nosso, atendendo às nossas necessidades o tempo inteiro. A pergunta é: será que quando essas coisas todas deixarem de ser importantes, e o último tesouro que nos restar for o nome do Senhor Jesus, será que nós vamos resistir? Como Antipas resistiu? Nós vivemos nesse mundo. Esse mundo não é diferente do mundo do primeiro século da era cristã. É o mesmo mundo. Os personagens são os mesmos. Os poderes são os mesmos. Nós estamos vivendo uma aparente trégua momentânea, mas mais cedo ou mais tarde nós seremos colocados contra a parede, como Antipas foi. E a questão é: como que nós reagiremos? O mundo odeia você? O mundo te expele? O mundo te persegue? O mundo discorda de você? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E quando isso acontecer, nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós amamos mais. Se nós amamos mais o nosso conforto, as nossas coisas, o nosso próprio pescoço do que a Cristo, quando formos colocados contra a parede, nós negaremos Cristo para ficarmos com as nossas coisas. Agora, se nós amarmos mais a Cristo do que as nossas coisas, do que eu mesmo, eu estarei disposto a cumprir o que o pastor, se eu não me engano, é o reverendo João de Almeida, dizia para os professos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos estão dispostos a serem fiéis até a morte? Para resistirmos diante do quartel-general do inimigo e conservarmos a fé, nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos de um compromisso de vida e morte, como Antipas teve. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, a seguinte declaração que era real na vida dele, e ele morreu por causa disso. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se for para viver, é para viver por Cristo, em nome de Cristo. E se eu morrer, aí realmente eu vou lucrar, porque o que tem me aguardando do lado de lá é infinitamente melhor do que o que tem do lado de cá. Parece uma conclusão tão óbvia, mas na nossa vida cotidiana não é tão óbvia assim, porque nós negociamos quase tudo na nossa vida. Não vou usar o tudo porque é forte demais. Por causa de conforto, por causa de bem-estar, por causa de poder, por causa daquilo que nós gostamos. Mas a igreja de Pérgamo nos ensina que nós não podemos fazer isso. Antipas nos ensina que nós não podemos fazer isso. E Jesus nos manda uma mensagem que nós não podemos fazer isso. Conservar a vida santa, conservar a fé, consiste em conservar, em nos alimentar primeiramente da palavra de Deus e segundo, assumir um compromisso de vida ou morte
com o Senhor Jesus. Mas em terceiro lugar, aqueles que querem conservar a sua fé, como aquela igreja de Pérgamo estava sendo desafiada, eles serão necessariamente provados. Aqueles que querem conservar firmes a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua vida de santidade, eles fatalmente serão provados. E aquela igreja foi. Infelizmente, muitos naquela igreja estavam cedendo nessas provações. Eu disse para vocês na semana passada que eu ia voltar nessa questão dos nicolaítas para explicar o que é isso. Então, são dois grupos. Primeiro, esse grupo que são aqueles que praticam as doutrinas de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Vencer através da secularização da igreja. Você vai lá e mina as estruturas, você vai lá e contamina, é contaminação. Esse é o modelo, essa é a doutrina de Balaão, é vencer pela contaminação, não pelo enfrentamento. Os nicolaítas, por sua vez, eram um modelo diferente. A grande maioria dos comentaristas das Escrituras concordam que este Nicolau, ele se apostatou da fé. Se apostatou da fé, mas não foi uma apostasia de objeção à fé cristã. Ele criou uma coisa semelhante ao cristianismo, mas não era cristianismo. Então ele criou o seguinte, ele falou, olha, uma vez que você é um crente, tudo que antes era pecado não é mais. Então, uma vez que você foi convertido, as coisas todas são lícitas para você. Você pode fazer de tudo. E isso não é problema. Você não precisa cumprir mais a lei. Você não precisa ter cuidado com os mandamentos. Você simplesmente deve viver com toda a tranquilidade, com toda a paz, com toda a liberdade, porque você agora é um filho de Deus. Não tem nada proibido para você. E então, às custas desse entendimento, eles praticavam todo tipo de orgia sexual no próprio culto e na vida particular deles. Eles se embebedavam, eles se viciavam em tudo enquanto é coisa. Eles viviam na licenciosidade, mas eles viviam entregues, porque eles entendiam que eles tinham que aproveitar esse mundo, porque agora, sem pecado, tudo para eles era muito bom e eles deviam aproveitar o máximo que eles conseguissem. O Senhor Jesus manda uma carta para aquela igreja e diz assim, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando aí no meio de vocês aqueles que seguem as doutrinas de Balaão e aqueles que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Uma coisa muito semelhante à outra, muito parecida. As duas envolvem o mesmo aspecto. As duas envolvem concessão ao mundo, envolvimento com o mundo, abandono à fidelidade ao compromisso até a morte. As duas envolvem um amoldar, um secularizar, um envolvimento nocivo com as práticas que são mundanas, que são próprias daqueles que têm um coração absolutamente entregue às questões do mundo. E então, como que eu vou conservar a minha fé? Como que eu vou conservar uma vida santa quando eu estou sendo provado? E quando eu estou convivendo com a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas? Gente, isso é real nos nossos dias. A perseguição de vida ou morte acabou, mas a perseguição dos que seguem as doutrinas de Balaão e dos que servem as doutrinas do Nicolau, os nicolaítas, esta perseguição existe, ela é real hoje. A tática de Satanás mudou, é como Balaão, que não podia falar mentiras contra o povo de Deus. Então, já que a gente não pode falar mentiras contra eles, vamos enfiar mentiras no meio deles. Vamos fazê-los pecar, vamos fazê-los se envolver com coisas ruins. E isso vai descaracterizar, vai roubar a identidade do povo de Deus, vai entristecer Deus. E é exatamente o que o inimigo tem feito com a igreja hoje. A secularização vai entrando. Você não precisa ser um crente radical, você deve ser alguém mais light. Você deve ser alguém mais próximo. Você deve ser alguém mais acessível. Então, não seja radical nisso. Você não tem que ser um crente fanático. E aí as concessões vão acontecendo. E nós vamos sendo cozidos em banho-maria. Como é que eu lido com isso? Tem algumas dicas importantes que nós poderíamos pensar.
Primeiro, você deve atender alguns princípios que vão funcionar como um antibiótico contra os seguidores de Balaão e contra os nicolaítas. Primeiro princípio, o princípio da escolha anterior. Comprometimento é frequentemente resultado de uma falta de compromisso. Quando você não tem compromisso, você se compromete com tudo. Mas quando você tem um compromisso, você fala, eu não posso me comprometer com você, que eu já tenho um compromisso. O princípio do compromisso anterior. Qual é o seu compromisso? O nosso compromisso é com Cristo. Eu não posso me comprometer com nenhuma doutrina estranha. Eu não posso me comprometer com seguidores de Balaão. Eu não posso me comprometer com seguidores dos nicolaítas. Eu não posso me comprometer com as coisas desse mundo, porque eu já estou comprometido com Cristo. Eu não posso me comprometer com as coisas dessa cultura, porque eu já estou comprometido com Cristo. Eu não posso me comprometer com as coisas dessa ética estragada dos nossos dias, porque eu já estou comprometido com Cristo. É o princípio do compromisso anterior. Segundo, o princípio da confiança. Você não precisa se desculpar por ser um cristão e por não adotar os padrões do mundo. Muito pelo contrário. Você tem que levantar a cabeça e dizer, quem foi que disse que eu tenho que ser igual ao mundo? Quem foi que disse que eu tenho que concordar com o que a multidão concorda? Quem foi que disse que eu tenho que seguir os mesmos passos daquele bando de superficiais que vivem noite e dia, copiando e publicando, copiando e publicando, copiando e publicando, todo tipo de tolice que essa cultura superficialista adora publicar, inclusive em redes sociais. Eu não tenho que ser um replicador, eu tenho que ser alguém autêntico. Autêntico por quê? Porque eu tenho confiança em Cristo Jesus, eu tenho confiança na sua palavra, eu tenho confiança na fé que é dom de Deus, eu tenho confiança de que eu estou na verdade. Então eu não tenho que viver por aí acendendo uma vela para Deus e outra para vocês sabem quem, só por garantia. Terceiro princípio é o princípio da convicção, que nós falamos bastante no domingo passado. Se eu tenho convicção da verdade, então eu não tenho que andar por aí fletando com outras formas de viver, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que é verdadeiro, que é puro e que é necessário. Quarto princípio, o princípio da acomodação, e esse princípio aqui é terrível, cuidado. O que nos leva a fazer concessões são as acomodações. Eu me acomodo a uma coisa aqui, e daí já fica mais fácil eu dar um outro passo para frente, e me acomodo um pouquinho para frente, e me acomoda um pouquinho para frente, e isso vai acontecendo. Os casados sabem o que é isso, toda noite a gente passa por isso. Sempre tem um que vai empurrando você para o outro lado da cama, ou puxando sua coberta. Puxa um pouquinho, puxa mais um pouquinho, puxa mais um pouquinho, e quando você vê, você está passando frio, porque alguém te roubou a coberta. Acomodação é isso, e sempre vai ficando mais fácil. Cada vez que eu dou um passo, fica mais fácil dar o passo seguinte. É igual mentira, você mente uma vez é difícil, na segunda já não vai ser tão difícil assim, na terceira muito menos, na quarta muito menos. Traição, a mesma coisa. Roubar, a mesma coisa. O cara rouba hoje uma bala, amanhã ele rouba uma caixa de chocolate, e amanhã ou depois ele rouba R$1, R$2, e aí a coisa, quanto mais ele vai se acomodando naquela situação, pior vai ficando. A doutrina daqueles que seguiam a Balaão e a doutrina dos nicolaítas é exatamente isso. Você leva o cara a fazer uma concessão hoje, amanhã ele vai fazer 2, depois de amanhã ele vai fazer 3, depois de amanhã ele vai fazer 4, e quando você menos perceber, ele não tem mais nada de crente. Ele não é mais um cristão. Ele se descaracterizou completamente. Então cuidado, se vocês querem conservar firmes a sua fé, a sua santidade, o compromisso que nós temos com Deus, nós precisamos de palavra, precisamos da palavra, precisamos de um compromisso de vida e morte, precisamos nos manter firmes diante das tentações, porque nós seremos tentados, nós vamos ser tentados. E em quarto lugar, se você quer conservar firme a sua fé, esses princípios, você deve lembrar que há uma ameaça contra. E então o Senhor Jesus diz, portanto, versículo 16, arrependa-te, se não venho a ti sem demora,
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que o Senhor Jesus está dizendo? Se arrependa. Porque se você não se arrepender, eu irei contra você. Eu irei com a minha palavra. É interessante isso. O Senhor nos destruirá com a sua palavra. Qual é a arma de Deus contra nós? Contra nossos enganos, contra nossos erros? É a palavra dele. Esta é a arma do Senhor contra nós. E por último, ao considerarmos essas questões, vamos ver os resultados de quem conserva firme a sua fé em Cristo Jesus. Qual é o resultado? Qual o resultado disso tudo? O resultado é maravilhoso. Os resultados são fantásticos. O Senhor Jesus fala para nós, versículo 17, sobre 3 coisas importantes. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Os judeus, eles guardavam dentro da Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, uma panela, um recipiente. E dentro desse recipiente havia um pedaço daquele maná com o qual Deus alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Um pedaço desse maná foi guardado ali. Esta arca que foi escondida, e esse maná também, os judeus acreditavam que quando o Messias voltasse, ele alimentaria pelos séculos dos séculos o seu povo com o maná que foi escondido naquela arca. Então os judeus aguardavam por isso, eles pensavam nisso, eles acreditavam nisso, e aquela igreja também pensava nisso, acreditava nisso. A interpretação não era melhor, mas o símbolo estava correto. O maná é um tipo de Cristo. Ele é o grande alimento para todas as nações pelos séculos dos séculos. Cristo é o verdadeiro pão da vida. Ele é aquele que dá vida e que sustenta as pessoas. E então o que Jesus está dizendo para aquela igreja é que aqueles que conservarem firmes a sua fé, eles se alimentarão de Cristo, e Cristo será a satisfação deles pelos séculos dos séculos. Aqueles que mantiverem firme a sua confissão, mesmo habitando diante do trono de Satanás, mesmo habitando diante do quartel-general do inimigo, estes que forem fiéis até a morte, eles vão ter o privilégio de se alimentar de Cristo por toda a eternidade. Uma segunda promessa é que o Senhor daria para eles uma pedrinha branca com um nome novo. São 2 coisas. Bom, pedrinha branca naquela cultura antiga, e eles aprenderam isso dos gregos, tinha 2 significados especiais. Um era significado de inocência. Então, em muitos julgamentos, às vezes as pessoas não tinham certeza a respeito de inocência ou de culpa. Então eles pegavam um saquinho, e nesse saquinho tinham pedras pretas e pedras brancas, e essa pessoa ia lá e tirava uma pedrinha lá de dentro. Se a pedrinha fosse preta, significava culpado. Se a pedrinha fosse branca, significava inocente. Os juízes, as pessoas que eram chamadas nos tribunais como testemunhas, e depois aqueles que eram os jurados, eles apresentavam sua opinião através de uma pedrinha. Então os jurados, na hora de darem o seu veredito sobre um réu que foi julgado, eles ou apresentavam uma pedra branca para ele, ou uma pedra preta, simbolizando inocência ou culpa. O outro significado é que quando você era convidado para uma festa oficial, naquela época não tinham as gráficas e nem os convites de papel, então o convite era feito através de uma pedrinha branca. Vai ter um jantar no Palácio Real no próximo domingo. Quem vai participar? Aqueles que receberam uma pedrinha branca. Então quando Jesus disse, ao vencedor eu vou dar a comer do maná escondido, e eu vou dar uma pedrinha branca, sabe o que significa? Inocência, ou justificado, melhor dizendo. Justificado, você não tem mais dívida nenhuma para ser paga. Segundo, significa você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você vai entrar na vida celestial. Você vai fazer parte desse grupo que vai viver para sempre. Aí tem um nome novo. O nome novo é algo ainda maravilhoso. Significa o quê? Significa que
o conhecimento, o relacionamento de Cristo com você nunca foi e nunca será por meio de uma coletividade. Cristo se relaciona conosco no particular, é individual. Cristo te conhece, conhece o seu nome, e Ele tem um tratamento tão íntimo com você, que Ele vai te dar um nome que é um nome dele e seu. Eu tenho um apelido carinhoso, que só foi usado comigo por minha irmã e por minha mãe. Eu não conto para ninguém, porque é um nome só meu e delas. Não é bonito, não pense que é bonito, mas é só nosso. E eu confesso para vocês, de vez em quando eu sinto saudade de ouvir aquela vozinha dizendo esse nome, porque para elas o meu nome é outro. Meu nome é esse nominho, esse apelido pequenininho, que vocês ficaram curiosos, mas não vão saber, porque isso tem a ver com um tratamento íntimo e pessoal, é só meu e delas. Se mais alguém falar para mim, eu vou considerar ofensivo, uma brincadeira de mau gosto, mas quando eu ouço a minha irmã, a minha mãe falando essa palavra, eu me sinto novamente dentro daquela casa onde eu vivi com elas, porque é símbolo de intimidade. É isso que significa o nome novo da Pedrinha. É símbolo do seu relacionamento com Cristo. É o nome que Jesus te chama. É o nome pelo qual Jesus te conhece. É só seu e de Cristo. Olha quanta coisa extraordinária e maravilhosa Jesus promete para aqueles que conservam firmes a sua fé, mesmo vivendo no quartel general do inimigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Os nossos dias são maus. Os seguidores de Balaão estão por aí. Os nicolaítas também. Conserve firme a sua fé. Palavra, compromisso de vida e morte. Tenha todo o cuidado, porque você será tentado. Mas no meio da tentação, lembra do compromisso primeiro. Lembra que você deve ter convicção. Lembra da sua responsabilidade como filho de Deus. Lembra a respeito da sua comunhão com Deus, da sua confiança que foi posta em Deus. Você não tem que ter medo de nada. E lembra que há uma ameaça contra aqueles que não obedecem e que não se mantêm fiéis. O próprio Senhor Jesus vai cuidar de pelejar contra eles. Não seja um desses. Amém?